Fala, povo lindo e abençoado de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Fecha os seus olhinhos, fecha os seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei da Glória, louvado e exaltado és o teu santo nome, Pai. Eu declaro sobre a vida do teu filho, filha, Pai, do teu servo, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, a tua destra poderosa. Eu declaro sobre a vida dele a tua palavra de liberdade, de libertação, a tua palavra de cura, de renovo, de restauração, a tua palavra, Senhor, de arrependimento e de submissão, Senhor. É em nome de Jesus que o Senhor possa conceder, Senhor, um caminhar com o Evangelho, um caminhar no Evangelho, um caminhar para o Evangelho, para a honra e glória do teu santo nome, que sejamos, Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, usado pelo Espírito Santo de Deus em nome de Jesus. Amém. Louvado e exaltado és o santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, você conhece a passagem do filho pródigo? Veja bem, eu vou resumir a passagem do filho pródigo. Eram dois irmãos, um pai e uma fazenda, e um dos irmãos queria a sua herança para que ele fosse para a cidade, para prosperar, para viver sobre aquilo que o pai tinha arrecadado, que o pai tinha conseguido com o decorrer da vida no tempo. Mas o outro irmão já dizia que não era certo, já dizia que não era correto. Mas o pai, vendo aquilo, perguntou ao filho se era realmente o que ele queria. O filho disse que era, e o pai deu a parte da herança. E esse filho partiu, foi ao mundo, não investiu, não prosperou, gastou tudo que tinha, perdeu tudo, ficou sem nada, passou a necessidade, passou por dificuldade, mas lembrou que existia um pai amoroso, um pai bondoso e voltou ao seio dos seus pais. Chegando lá, seu irmão não recebeu muito bem, pois ele voltou de mãos vazias. Mas o pai já o recebe de bom grado, porque o filho ainda estava vivo, porque o filho ainda estava em vida, né? E o pai mata o bezerro, faz uma festa para receber aquele filho, para que aquele filho entendesse que ele é amado, que ele é esperado, ansiado na mesa todos os dias. Amém? Irmãos, todos os dias de vossas vidas, eu e você, todos nós queremos uma parte do nosso viver. Para quê? Para que possamos ir além. Queremos tomar a vida pela nossa vontade, para que possamos fazer conforme queremos. E assim fazemos como um filho pródigo, sem direção, sem expectativa, sem conhecimento, e perecemos. Todos os dias queremos tomar decisões, todos os dias queremos ir além, mas sem o direcionamento, sem a vontade de Deus. E isso não agrada a Deus, porque Deus nos chamou para ser servos e não senhor de nossas vidas. Deus nos chamou para ser filhos. E como servo e filhos devemos cumprir a vontade de um pai e de um senhor, para que não perecemos, para que tenhamos entendimento, para que tenhamos direcionamento e para que sejamos posicionados a cumprir e exercer aqui a ordem a qual nos foi dada. Em comunhão à mesa, em comunhão à família, em comunhão aos amigos, em comunhão à vida, obedecer e temer a vontade de Deus, para que possamos prosperar na humildade, para que possamos prosperar na benevolência, na bondade de Deus. Assim como esse pai teve com seu filho, assim como esse pai teve com os seus filhos, ensinando um a amar ao próximo e acolhendo o outro que perdeu tudo pela desobediência. As referências a qual temos em nossa vida, ela conta muito. As referências a qual temos sobre direção, sobre posicionamento, faz toda a diferença. Mas a maior diferença, ela vem de Deus, porque Deus nos ensina, através da Sagrada Escritura, que Ele é o verdadeiro caminho, que nele está a verdadeira verdade, e que a vida abundante, ela é gerada através dele.
Como o pai gerou vida na vida de um filho perdido, de um filho caído, assim como o pai gerou amor, mansidão e humildade na vida de um filho que tinha tudo, mas não queria repartir com seu irmão novamente. E aprendemos que as coisas materiais, elas não são tudo na nossa vida. Os bens materiais, eles não são tudo. Mas sim o vosso amor, a vossa família, sim o vosso próximo. Nele está o verdadeiro motivo da vida. Neles está o verdadeiro motivo do viver. A vida abundante, a vida em comunhão, a vida sobre o aprendizado, o renovo, se regozijar e viver na graça em Cristo Jesus. Eu creio que na noite daquela festa, a qual o pai fez para o filho pródigo, o filho que estava perdido, mas foi encontrado no seio do seu pai, havia uma mesa de comunhão, uma mesa de alegria, uma mesa de renovo, uma mesa de regozijo, uma mesa de restituição, de restauração, uma mesa a qual o Senhor se agrada, uma mesa a qual o Senhor se compraz, porque aquele pai esperava todos os dias na varanda, olhando para o portão, uma notícia a qual viria do seu filho: o meu filho prosperou, o meu filho superabundou, ou meu filho voltará sem nada. Mas que ele volte, mas que ele encontre o caminho de casa, enquanto houver tempo, enquanto houver salvação em sua vida ainda. Entenda, amado irmão, que o Senhor nos ensina que esperar é o tempo de Deus, que esperar no tempo de Deus, buscando a Deus, é esperar posicionado, é esperar com direcionamento e entendimento, vivendo através da fé. Veja bem o aprendizado que temos aqui, o tamanho da fé desse pai, porque sabemos que a fé é algo daquilo que não vemos, mas cremos. Que a fé sem obra, ela é morta, mas aquele pai esperava, ansioso por notícia, porque o filho saiu para que os seus sonhos se realizassem, para que os seus projetos e os seus propósitos fossem concluídos. Mas o do pai foi maior. Os projetos e os sonhos do pai foi extraordinariamente maior, porque o pai estava pronto, o pai estava de prontidão, posicionado para que o que viesse a ser como notícia, o que viesse a acontecer, fosse recebido, fosse encontrado no pai pela vontade de Deus. E entendemos e aprendemos que guardar e proteger, que estar disposto a amar ao próximo como a nós mesmos, que estar disposto a fazer a vontade de Deus, é um dom extraordinário, é um dom necessário para viver em comunhão. Amados, entenda que toda espera com propósito, ela tem sua recompensa. Toda espera no projeto, no propósito de Deus, ela será recompensada pela vontade de Deus. Assim como aquele filho esperou crescer para pegar a sua herança, ele foi recompensado pelos caminhos que ele tomou. Assim como aquele pai, ele adquiriu todo aquele bem, assim como aquele pai repartiu aquele bem com o irmão e permaneceu no bem do outro irmão para com ele, ele também prospera em Cristo Jesus, porque ele ensina que nem tudo que queremos é o que podemos ter. Por quê? Porque se quiséssemos ter para ir ao mundo, perderíamos, mas se quiséssemos ter para ficar ao seu lado arrogantemente, sem direção, sem humildade, também pereceríamos. Mas o amor de um pai, ele se compraz. O amor de um pai, ele nos abraça, ele nos acalma, ele nos alivia, ele nos liberta. Por quê? Porque o amor que nos gera, o amor que nos guarda, que nos cuida, que nos ensina a caminhar, o amor que nos dá sabedoria, discernimento, entendimento, ele vai gerar uma calmaria, uma mansidão, uma humildade, ele transbordará o poder da graça da vida de Deus Todo-Poderoso.
Amém? E o que eu quero que você entenda é que em todos os dias que você tomar sobre sua vida, suas decisões do caminho, a qual os filhos pródigos tomou, lembre-se que há sempre um Pai poderoso para te receber, há sempre um Pai poderoso esperando para que Ele possa te ouvir, para que Ele possa te ajudar, para que Ele possa te ensinar e te dar caminho. Há sempre um Pai amoroso que estará de braços abertos para que você possa ser recebido em todo o tempo. E que nenhum caminho te leva a um fim exato, a não ser o fim do começo em Cristo Jesus. Mas um fim que gera um começo, que é a vontade de Deus. Então não existe um fim, mas sim um começo. E esse começo só existe mediante ao fim da expectativa e ao começo da humildade. E ao começo do reconhecer, de entender que se arrepender, se converter e entregar a Deus e viver em Deus é o que fará toda a diferença. Porque servir é ser servo. Ser filho é ser herdeiro. Mas quando nos tornamos Senhor, passamos a ter a responsabilidade de entender, de atribuir, de distribuir, assim como no sobrenatural de Deus, o Espírito do Senhor, ele transborda, ele trabalha. Então o Espírito de Deus, pelo sobrenatural de Deus, ele vai concluir, ele vai abençoar, guardar e proteger, porque fomos chamados para viver o extraordinário de Deus, o sobrenatural de Deus. Fomos chamados, lavados, remidos e separados para que o poder de Deus, ele prosperasse em nós, o poder de Deus manifeste em nós. Então vivemos em Cristo Jesus, com Cristo Jesus e através de Cristo Jesus todos os dias, pois Ele é a fonte inesgotável de vida, Ele é a fonte da vida eterna, através de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Senhor nosso Deus, alcance agora, Senhor, a cada um de vossos irmãos, a cada um aqui, Senhor Deus Todo-Poderoso, sobre as plantas dos pés, sobre os vossos joelhos, sobre vossa face, Pai, aonde houver, Senhor, 1, 2, 3, aonde houver, Senhor, um filho que teme, que está perdido, que está sem caminho, sem direcionamento, um filho pródigo, Senhor, que está na desobediência, que a tua palavra, Senhor, que o teu evangelho, ó Deus Todo-Poderoso, vos alcance em nome de Jesus, pelo amor de Cristo Jesus, que a salvação que há no poder de Cristo Jesus, ele transborde, Senhor, e que haja, Senhor, o missionário, que haja o pastor, o evangelista, o profeta, o apóstolo, o mestre, para liberar essa palavra, para liberar, Senhor, este caminho, Senhor, através do evangelho, na Sagrada Escritura, em nome de Jesus. E aonde houvesse prisões, haverá liberdade. E onde houver enfermidade, haverá cura. E onde houver dor, haverá o amor. E onde houver atribulações, que a paz, que excede todo entendimento, possa reinar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.